Boa noite a todos e a todas. Em nossa primeira aula, lemos o ensaio de Jorge Luiz Borges a respeito das Mil e Uma Noites, em que o autor argentino faz instigantes comparações entre as histórias árabes e a Odisseia de Homero, entre outras considerações. Na semana passada, lemos trechos do ensaio introdutório de Mamed Jarouche, a sua tradução integral dos 4 livros das Mil e Uma Noites, que ele traduziu diretamente do árabe para o português. Hoje, vamos fazer uma breve leitura e comentário do relato inicial de Scheherazade. Mas antes, convém citarmos o relato que antecede as histórias contadas pela jovem ao rei. O primeiro texto que lemos ao abrir o primeiro volume das Mil e Uma Noites é uma invocação bem ao estilo literário muçulmano, de glorificação a Deus, o misericordioso. Nesse mesmo texto, o autor expressa o ideário de conciliar o prazer da leitura a um objetivo moral, o que recorda a sentença horaciana: instruir e deleitar. Diz o autor: e agora avisamos aos homens generosos e aos senhores gentis e honoráveis que a elaboração deste agradável e saboroso livro tem por meta o benefício de quem o lê. Suas histórias são plenas de decoro, com significados agudos para os homens distintos. Por meio delas, aprende-se a arte de bem falar e o que sucedeu aos reis desde o início dos tempos. Denominei-o de Livro das Mil e Uma Noites, que contém igualmente histórias excelentes, mediante as quais os ouvintes aprenderão a fisionomia. Não os enredará, pois ardil algum. Este livro, enfim, também os levará ao deleite e à felicidade, nos momentos de amargura provocados pelas vicissitudes da fortuna, encobertas de sedutora perversidade. E é Deus Altíssimo quem conduz ao acerto. Muito bem. Após esta introdução, o livro nos apresenta o prelúdio à saga de Scheherazade, que é a história de Shahriar, rei da Pérsia, durante a dinastia dos Sassânidas. Este soberano descobre que sua mulher é infiel, dormindo com um escravo toda vez que ele viajava. Enfurecido, ele mata a mulher e o escravo, convencendo-se, por este e outros casos de infidelidade, que nenhuma mulher é digna de confiança. Decide, então, que dormirá com uma mulher diferente a cada noite, mandando matá-la na manhã seguinte, pois dessa forma não seria traído nunca mais. Após 3 anos, o rei desposa e mata centenas de jovens do reino, trazidas pelo vizir.
até que chegou o momento em que quase não havia mais virgens disponíveis. A filha do vizir, Scheherazade, pede então ao pai que ofereça sua mão em casamento ao rei, pois ela tem um plano para encerrar essa triste maldição lançada a todas as mulheres pelo colérico rei. Com tristeza, o vizir aceita o pedido da filha e as bodas são realizadas no Palácio Real. Antes de chegar à presença do rei, porém, Scheherazade implora ao futuro marido para que sua irmã, Duniazade, seja trazida à sua presença para que elas pudessem se despedir. O rei aceita o pedido e a irmã da noiva se instala na Câmara Municipal. Perdão, na Câmara Nupcial. Esse pedido de Scheherazade fazia parte de seu plano para enganar o rei, pois ela precisava da presença de Duniazade. Após a realização da cerimônia nupcial, o rei dorme com sua jovem esposa. Mas, antes que pudesse matá-la, Duniazade sugere que Scheherazade conte uma história ao rei para distraí-lo. Sem desconfiar das intenções das duas mulheres, o rei aceita. E Scheherazade conta então a sua primeira história, à qual se seguirão 1000 outras, que garantem a vida da jovem e a quebra da maldição lançada pelo rei sobre as mulheres. Vamos agora ler um dos relatos do livro, que, pela presença de animais falantes e intenção moral, nos remetem aos conceitos de prosopopeia, ou seja, a atribuição de características humanas a animais, plantas, insetos, peixes, objetos ou ideias abstratas, e ainda o conceito de fábula, em que a prosopopeia cumpre a função horaciana de instruir e deleitar, aquilo que chamamos também de literatura edificante. Vamos ler agora o relato O Burro, o Boi, o Mercador e sua esposa. Para quem tiver o livro, estamos na página 50. O burro, o boi, o mercador e sua esposa. Saiba que certo mercador próspero tinha muito dinheiro, homens, animais de carga e camelos. Também tinha esposa e filhos pequenos e crescidos. Então, o dinheiro, os animais de carga, os camelos, são enumerados, né, junto com a mulher e os filhos pequenos. Vivia no interior, inteiramente dedicado à lavoura, e conhecia a linguagem dos quadrúpedes e demais animais. No entanto, se ele revelasse tal segredo a alguém, morreria. Ele sabia, portanto, a linguagem de todas as espécies de animais, mas não dizia nada a ninguém, por medo de morrer.
Em sua fazenda viviam um boi e um burro, e ambos ficavam próximos um do outro, amarrados ao pesebre, ou presépio, né? Certo dia, o mercador sentou-se com a esposa ao lado e os filhos pequenos, brincando diante de si, e olhou para o boi e o burro. Ouviu o boi dizendo: muitas congratulações para você, mano esperto, pelo conforto e pelos serviços de escovação e limpeza que recebe. Você tem quem cuide de si, só o alimentam com cevada escolhida e água fresca e limpa. Quanto a mim, pegam-me no meio da noite para lavrar, colocam no meu cangote uns utensílios chamados canga e arado. Trabalho o dia inteiro escavando a terra e sendo obrigado a tarefas insuportáveis. Sofro com as surras do lavrador e com o relho. Meus flancos se lanham e meu cangote se esfola. Fazem-me trabalhar de noite a noite e depois me levam ao paiol, onde me dão fava suja de barro e palha com talo. Durmo no meio da merda e do mijo a noite inteira. Agora você não. Você está sempre sendo escovado, lavado e limpado. Seu pesebre é limpo e cheio de boa palha. Está sempre descansando e só raramente, quando ocorre ao nosso dono, o mercador, alguma necessidade, ele monta em você, mas retorna rapidamente. Você está descansado e eu cansado. Você está dormindo e eu acordado. Quando o boi encerrou o discurso, o burro voltou-se para ele e disse: seu simplório, não mente para quem te trata como bobo, pois você, bobalhão, não tem nem artimanha, nem esperteza, nem maldade. Fica aí exibindo a sua gordura, se esforçando e se matando pelo conforto dos outros. Você, por acaso, não ouviu o provérbio que diz: quem perde o sucesso, seu caminho entra em recesso? Você sai logo de manhãzinha para o campo, o maior sofrimento, lavrando e apanhando, e depois o lavrador traz você e amarra no pesebre, enquanto você fica aí se batendo, dando chifrada, dando coice, dando mugido, mal aguentando esperar até que joguem as favas na sua frente para você comer. Não, nada disso. Você tem mais é que fazer o seguinte: quando lhe trouxerem a fava, não coma nada. Dê só uma cheiradinha nela, se afaste e nem prove. Limite-se a comer palha e feno. Se agir assim, isso será melhor e mais adequado para você. E aí, então, vai ver o conforto que desfrutará. Há histórias muito semelhantes a essa no Masnavi, do autor persa Rumi, e também no livro A Linguagem dos Pássaros, de Jalaluddin Attar, também persa.
E provavelmente esse é um estilo, né, de narrativa comum, né, aos povos da Pérsia e que depois se espalhou, né, por outros países do Oriente. Disse o autor: ao ouvir as palavras do burro, o boi percebeu que este lhe dava excelentes conselhos. Agradeceu-lhe em sua língua, fez-lhe os melhores votos, desejou-lhe as melhores recompensas, certificou-se de que seus conselhos eram bons e lhe disse: que você fique a salvo de todo dano, mano esperto. Prosseguindo o vizir, no caso, o pai de Scheherazade. Isso tudo ocorreu, minha filha, diante dos olhos do mercador, que sabia o que eles estavam dizendo. Quando foi no dia seguinte, o lavrador foi até a casa do mercador, recolheu o boi, colocou-lhe o arado e o pôs para trabalhar. O boi, contudo, realizou mal o seu trabalho de aragem. O lavrador espancou-o e o boi, fingindo, pois ele aceitara as recomendações do burro, atirou-se ao chão. O lavrador tornou a bater-lhe, mas o boi pôs-se a levantar-se e cair seguidamente até que anoiteceu. Então o lavrador conduziu-o até o paiol, amarrando-o ao pesebre. O boi não mugiu nem deu coices e se afastou do pesebre. Intrigado com aquela história, o lavrador trouxe-lhe as favas e forragem, mas o boi, após cheirá-las, deu uns passos para trás e foi deitar-se longe dali, pondo-se a mordiscar um pouquinho de palha e feno espalhados ali pelo chão até que amanheceu, quando então o lavrador voltou e verificou que o pesebre continuava cheio de feno e palha, cujas quantias não haviam diminuído nem se modificado, e que o boi estava deitado, a barriga estufada, a respiração presa e as pernas erguidas. Ficou triste por ele e pensou, por Deus, que ele estava enfraquecido e é por isso que não conseguia trabalhar. Em seguida, dirigiu-se ao mercador e disse: chefe, esta noite o boi não comeu a ração, nem sequer provou nada. Sabedor do caso, o mercador disse ao lavrador: vá até aquele burro malandro e bote-lhe o arado ao pescoço. Faça-o trabalhar bastante, a fim de que ele compense a ausência do boi. Então o lavrador foi até o burro, pendurou-lhe o arado ao pescoço, foi até o campo e chicoteou e forçou o burro a fim de que ele cumprisse as tarefas do boi. Tantas foram as chicotadas que seus flancos se dilaceraram e seu pescoço se esfolou. Ao anoitecer, conduziu-o ao paiol. De orelhas murchas, o burro estava que mal conseguia arrastar as patas. Quanto ao boi, naquele dia, sua história fora outra. Passar o tempo todo dormindo, sossegado e ruminando. Comera toda a sua ração, matara a sede, esperara, descansara, e durante o dia inteiro
rogara pelo burro e lhe louvava o bom parecer. Quando anoiteceu e o burro chegou, o boi foi recepcioná-lo, pressuroso, dizendo: que você tenha uma excelente noite, mano esperto. Por Deus que você me fez um favor, que de tão grande não tenho como descrever. Que você continue correto e cortês, e que Deus o recompense por mim, mano esperto. Aqui aconteceu aquilo que na prosa de ficção nós chamamos de peripécia, que é um acontecimento que transforma a narrativa. Em um conto, há uma única peripécia, que transforma completamente os rumos da história. Numa novela ou num romance, podemos ter várias peripécias. Prosseguindo. O burro estava tão irritado com o boi que não lhe deu resposta e pensou: isso tudo me aconteceu por causa dos meus péssimos cálculos. Eu estava tranquilo e sossegado, mas a minha curiosidade me deixou ferrado. Agora, se eu não arranjar algum estratagema para fazer o boi retornar ao que fazia antes, estarei destruído. E dirigiu-se ao seu pesebre, enquanto o boi ruminava e lhe fazia bons votos. Prosseguiu o vizir: também você, minha filha, poderá ser destruída em virtude dos seus péssimos cálculos. Por isso, acalme-se, fique quieta e não exponha sua vida à destruição. Estou sendo seu bom conselheiro e ajo movido por meu afeto por você. E ela disse: papai, é absolutamente imperioso que eu vá até esse sultão e que você me dê em casamento a ele. Esse relato é anterior ao casamento de Scheherazade. Disse o vizir: não faça isso. Ela respondeu: é absolutamente imperioso fazê-lo. O vizir disse: caso não se aquiete, vou fazer com você o mesmo que o mercador, proprietário da fazenda, fez com a esposa. Ela perguntou: e o que ele fez com a esposa, papai? O vizir respondeu: saiba que, após aquelas ocorrências entre o boi e o burro, o mercador saiu com a esposa numa noite enluarada e foram até o paiol, onde ele ouviu o burro dizendo ao boi em sua língua: e aí, meu boi, o que você vai fazer amanhã de manhã? Ouça o que estou dizendo. Quando o lavrador lhe trouxer a ração, haja conforme eu disser. O boi perguntou: ué, e não devo fazer o mesmo que você me sugeriu ontem? Nunca mais vou deixar de fazer isso. Quando ele trouxer a ração, vou começar a me fingir de doente, vou deitar e estufar a barriga. Mas o burro balançou a cabeça e disse: não faça isso. Sabe o que eu ouvi o nosso dono, o mercador, dizendo ao lavrador? O boi perguntou: o quê? O burro respondeu: ele disse: se o boi não comer a ração, nem se levantar, chame o açougueiro para sacrificá-lo e distribuir-lhe a carne como esmola. Esfole a sua pele e transforme-a em esteira. Eu estou temeroso por você, e o bom aconselhamento faz parte da fé. Assim,
logo que vier a ração, coma e se ponha de pé, pois, do contrário, eles vão sacrificá-lo e arrancar sua pele. Então o boi se pôs a peidar e berrar. E o mercador se pôs imediatamente de pé e riu bem alto das ocorrências entre o boi e o burro. A esposa perguntou: do que está rindo? Você está me ridicularizando. Ele disse: não. Ela disse: então me diga o motivo do seu riso. Ele respondeu: não posso dizer. É um segredo terrificante, pois não posso revelar o que os animais dizem em suas línguas. Ela perguntou: e o que o impede de me dizer? Ela respondeu: o que me impede é que eu morrerei se o fizer. A mulher disse: por Deus que você está mentindo. Isso não passa de desculpa. Juro por Deus, pelo Senhor dos céus, que não viverei mais com você, se não me contar e explicar o motivo da sua risada. É absolutamente imperioso que você me conte. E, entrando em casa, chorou sem interrupção até o amanhecer. O mercador disse: ai de ti, só me diga o motivo de tanto choro. Rogue a Deus e se acalme. Largue essas perguntas e deixe-nos em paz. Ela disse: é absolutamente imperioso. Não serei demovida de jeito nenhum. Cansado, ele perguntou: isso é mesmo necessário? Se acaso eu lhe disser o que ouvi do burro e do boi, e o que me fez rir, eu morrerei. Ela disse: é absolutamente imperioso, e não me importa que você morra. Ele disse: chame a sua família. E ela chamou os 2 filhos, os familiares, a mãe, o pai. Também vieram alguns vizinhos. O mercador lhes informou que a hora de sua morte estava chegando. Todos choraram, grandes e pequenos, seus filhos, os agricultores e os criados. Instalou-se o luto. O mercador mandou chamar testemunhas idôneas e elas compareceram. Em seguida, pagou o dote de sua esposa, registrou tudo por escrito, fez recomendações aos filhos, libertou suas criadas e despediu-se de seus familiares. Todos choraram, inclusive as testemunhas. Os pais da esposa foram até ela e lhe disseram: volte atrás nessa questão, pois se o seu marido não estivesse plenamente convicto de que a revelação do segredo o levará à morte, ele não faria isso. Ela respondeu: nada me demoverá de minha exigência. Então todos choraram e se prepararam para o luto. Prosseguiu o vizir: minha filha Scheherazade, eles tinham no quintal 50 galinhas e um só galo. O mercador, triste por ter de abandonar este mundo, seus familiares e filhos, foi sentar-se no quintal. Enquanto ele refletia e se predispunha a revelar o segredo e contar tudo, ouviu um cachorro que ele tinha no quintal falando em sua língua com o galo, o qual, batendo e agitando as asas, subira em uma galinha e a possuíra, descera dela e subira em cima de outra.
O mercador começou a prestar atenção às palavras do cachorro e ouviu o que, em sua língua, ele dizia ao galo: Ei, galo, como você é desavergonhado! Frustrado está quem criou você, esperando algum reconhecimento. Não tem vergonha de fazer coisas como as que estava fazendo num dia como este? Perguntou o galo. E o que tem este dia? O cachorro respondeu. Você, por acaso, não está sabendo que o nosso amo e senhor está hoje de luto, pois a esposa está exigindo que ele lhe revele seu segredo. Porém, assim que o revelar, ele morrerá. Ambos agora estão nessa pendenga. Como o patrão está propenso a, mesmo assim, revelar-lhe o segredo sobre a compreensão da língua dos animais, todos estamos tristes por ele. Mas você fica aí batendo as asas e subindo em cima dessa, descendo de cima daquela, sem a menor vergonha. Então o mercador ouviu o galo respondendo o seguinte: Seu maluco, seu bufão, que tenho eu com o fato de nosso patrão ser desajuizado, apesar de suas alegações em contrário? Ele tem uma só esposa e não consegue cuidar dela. Perguntou o cachorro. E o que deveria fazer com ela? Respondeu o galo. Ele deveria pegar uma boa vara de carvalho, entrar com ela no depósito, fechar a porta e dar-lhe uma sova, espancá-la para valer, com a vara a tal ponto que as mãos e os pés dela se quebrem e ela grite: Não quero mais revelação nenhuma, nem explicação. Tal surra deverá valer para o resto da vida, a fim de que ela nunca mais o contradiga em nada. Se ele agir assim, com ela, viverá sossegado e se acabará o luto. No entanto, ele não sabe cuidar direito das coisas. Claro que se esse texto fosse escrito hoje, o autor seria acusado de misoginia e ainda poderiam mover a Lei Maria da Penha contra ele. Mas vamos pensar como ficção de 5 séculos atrás. Prosseguiu o vizir. Então, minha filha, Scheherazade, quando o mercador ouviu a conversa entre o cachorro e o galo, levantou-se rapidamente, tomou uma vara de carvalho, fez a mulher entrar no depósito, entrou atrás, trancou-se com ela e passou a espancá-la nas costelas e nos ombros, não parando nem mesmo quando ela se pôs a gritar. Não, não, eu nunca mais vou perguntar nada. Me deixe, eu nunca mais vou perguntar nada. Só interrompeu a surra quando se cansou. E então abriu a porta, e a mulher saiu rendida e convencida, graças ao que lhe sucedera. E todos ficaram felizes. O luto virou alegria e o mercador aprendeu como proceder corretamente. Prosseguiu o vizir. Também você, minha filha, por que não volta atrás em sua decisão? Do contrário, farei com você o mesmo que o mercador fez com a esposa. Ela respondeu: Por Deus que não voltarei atrás. Essas histórias que você contou não me farão hesitar quanto à minha intenção.
e, se eu quisesse, poderia contar muitas histórias semelhantes a essa. Mas, em resumo, tenho a dizer o seguinte: se você não me conduzir ao rei de livre e espontânea vontade, eu entrarei no palácio escondido das suas vistas e direi ao rei que você não permitiu que alguém como eu se casasse com ele, mostrando-se avaro com seu mestre. O vizir perguntou, enfim: então isso é absolutamente imperioso? Ela respondeu, sim. Disse o autor: ao se ver derrotado, já cansado de insistir, o vizir subiu até o palácio do sultão e, entrando na sala real, beijou o chão diante dele e informou de que iria dar-lhe a mão da filha naquela noite. O rei ficou intrigado e disse: e como você permitirá, ó vizir, que sua filha se case comigo, sendo que eu, juro por Deus, por quem ergueu os céus, ordenarei que a mate mal amanheça o dia, e se você não me obedecer, eu o matarei. O vizir respondeu: meu amo e sultão, foi isso mesmo que eu informei e expliquei à minha filha, mas ela não aceitou e quis estar com o senhor nessa mesma noite. O rei ficou contente e disse: desça, arrume-a e traga no início da noite. Então o vizir desceu, repetiu a mensagem para a filha e concluiu: que Deus não me faça sentir a sua falta. Então Scheherazade, muitíssimo contente, arrumou-se e ajeitou as coisas de que precisaria. Foi até a irmã mais nova, Dinazart, e lhe disse: minha irmãzinha, preste bem atenção no que vou lhe recomendar. Assim que eu subir até o rei, vou mandar chamá-la. Você subirá, e quando vir que o rei já se satisfez em mim, diga-me: ó irmãzinha, se você não estiver dormindo, conte-me uma historinha. Então eu contarei a vocês histórias que serão um motivo da minha salvação e da liberdade de toda esta nação, pois farão o rei abandonar o costume de matar suas mulheres. A irmã respondeu, sim. Depois, quando a noite chegou, o vizir tomou Scheherazade pelas mãos e subiu com ela até o rei mais velho, Shahriar, que levou-a para a cama e iniciou seu jogo de carícias. Mas Scheherazade começou a chorar. Ele perguntou: e por que esse choro? Ela respondeu: tenho uma irmã e gostaria que pudéssemos nos despedir nesta noite, antes do amanhecer. O rei mandou então chamar Dinashad, que se apresentou e dormiu sob a cama. Quando a noite se fez mais espessa, Dinarzad ficou atenta e esperou até que o rei se satisfizesse na irmã e todos ficassem bem acordados. Assim, no momento oportuno, Dinarzad pigarreou e disse: minha irmãzinha, se você não estiver dormindo, conte-me uma de suas belas historinhas, com as quais costumávamos atravessar nossos serões, para que eu possa despedir-me de você antes do amanhecer, pois não sei o que vai lhe acontecer amanhã. Scheherazade disse ao rei Shahriar: com a sua permissão, eu contarei. Ele respondeu: permissão concedida.
Scheherazade ficou contente e disse: ouça. E agora vai começar o primeiro conto de Scheherazade, intitulado O Mercador e o Gênio, que por causa do tempo nós não poderemos ler hoje. O estilo literário desse relato, em que aparece inclusive a fala metalinguística do próprio autor, né, que interfere diretamente na história, esse estilo literário lembra muito, por exemplo, o Masnavi, que é uma série de contos e poemas do poeta e místico persa Rumi, ou Rumi. Em uma das histórias, ele fala de um papagaio que vivia preso numa gaiola. Uma vez, né, o seu dono disse ao papagaio: eu vou viajar para a Síria. Se você tiver família lá, gostaria que eu contasse, que eu levasse alguma mensagem? O papagaio respondeu: sim, diga a eles que eu vivo numa gaiola. O proprietário falou que tudo bem, né? Ele transmitiria esse recado, ainda que tenha estranhado bastante. E chegando à Síria, ele encontrou um outro papagaio e disse a ele: um parente seu vive na minha casa e mandou dizer que ele mora numa gaiola. Imediatamente, o pássaro caiu no chão, como se estivesse morto. Aí essa pessoa volta, né, para a sua cidade natal, chega em casa e diz para o papagaio: que coisa você me mandou contar para os seus parentes, hein? Eu contei para um deles que você vivia numa gaiola e ele morreu. Que coisa triste. Por que que você pediu que eu transmitisse essa mensagem? E então o papagaio também cai desfalecido, como se estivesse morto. Então o dono do papagaio, embora achando muito estranha a situação, ele abre a porta da gaiola e joga pela janela o corpo do papagaio, que sai voando e vai embora. Porque ele entendeu o conselho que o outro pássaro da Síria lhe contara. Então, esse tipo de narrativa, né, em que nós temos a fábula, a prosopopeia, a intenção moral, é muito comum tanto nas histórias persas, quanto nas histórias árabes, quanto nas histórias indianas, como é o caso do Mahabharata hindu, que nós começaremos a estudar na próxima semana. As histórias que Scheherazade conta ao rei são histórias encadeadas. Então, ela faz uma primeira narrativa e a interrompe, e diz que vai dormir, e deixa o rei curioso. Na noite seguinte, ela conta mais um pouco da narrativa, mas não conclui, e deixa o rei curioso. E na terceira noite, ela continua a história, e assim por diante. E quando ela finaliza uma história, ela esboça o início de um outro conto, apenas para despertar a curiosidade do rei, que assim a deixará viver mais uma noite para ouvir a história seguinte. Como todas essas histórias acontecem em ciclos, né, em sequências, não seria possível nós lermos um ciclo completo em uma aula. Por isso eu escolhi, né, essa narrativa
mais curta, mas que traz elementos formais, elementos da construção da narrativa, que nós veremos ao longo, né, de todo o livro, né, de todos os 4 livros das Mil e Uma Noites. E assim chegamos ao final da aula de hoje, e a partir da semana que vem estudaremos o Mahabharata. Obrigado a todos e a todas, e até o nosso próximo encontro.